O Senhor, Ele falou muito a respeito no meu coração de um tempo de restauração. Mas não uma restauração que a gente já vai lá, Deus vai restaurar meu casamento, Deus vai restaurar meu filho, Deus vai restaurar minha família. A gente chega nisso aí também. Mas uma restauração de alegria. Sabe, essa pandemia, ela conseguiu roubar da gente uma coisa que a gente muitas vezes tinha muito prazer, né? Que é estar diante do Senhor, mas estar diante do Senhor com irmãos, né? A pandemia conseguiu roubar isso da gente, né? Porque vocês podem ver que o lugar onde as pessoas pararam de ir foi a igreja, né? O bar da esquina continuou cheio, o mercado continuou cheio, né? As pessoas parece que continuaram toda a sua vida cotidiana normal, mas na igreja era o ponto de contato do Covid. Você pode ir no hospital, você não vai pegar, mas você vem na igreja é batata, vai pegar Covid, vai morrer. Foi assim aqui? Porque lá em Itajaí foi bem parecido, né? Enquanto você dava a paz do Senhor, você dava mais paz do Senhor no mercado do que no culto. E a gente acha que não, mas esse tipo de coisa semeia coisas no nosso coração que nos roubam de alguns princípios. Por exemplo, como você passou a congregar online, né? E o advento do Pix, né? Que não tem taxa bancária nem para quem faz a oferta, nem para quem recebe a oferta. O advento do Pix veio para botar o crente no lugar onde ele precisava, que é no domingo à noite, entre o Faustão e o culto, né? Então você descobriu que você consegue congregar sem sair de casa. E aí agora que nós estamos saindo, em nome de Jesus, nós estamos saindo dessa pandemia, em nome de Jesus, porque ninguém aguenta mais ficar em casa, apesar de que a gente não está ficando em casa. A gente hoje, ir para a igreja é uma questão de para quê? O que eu vou fazer na igreja? Se o pastor me ensinou que eu posso partir um pão e pegar um suco de uva e tomar ceia em casa, se para ofertar eu tiro uma foto do QR Code que aparece na minha televisão, eu não preciso arrumar a criança, porque quem tem um filho sabe, né? Que hora que o filho resolve sujar a roupa? É quando falta 5 minutos para sair, não é? Quem tem o nenenzinho, que hora que tem que trocar a fralda? É naqueles 3 minutos para sair que ele resolve sujar a fralda. Então, para que eu, nesse finzão de domingo, belo e maravilhoso, acabei de assistir o jogo de futebol do meu time, se ganhou ou perdeu, aí tudo depende, ou é motivo de alegria, ou é motivo de tristeza, vou agora, num calor desse aqui que deve fazer no fim do ano, tomar um banho gelado para ir no culto, sendo que eu posso congregar aqui da minha casa. Eu congrego deitado na minha cama. É assim ou não é? Só que eu vou te dizer uma coisa. O Salmo 133 diz o seguinte, que é muito bom e é agradável, Deus se agrada quando os irmãos vivem em união. E se a gente voltar para um contexto hebraico, um contexto judeu, aquele texto fala sobre estar juntos fisicamente, não tem esse papo de unidade no espírito não, porque o judeu, ele ia para o templo uma vez no ano, ele fazia uma peregrinação de onde ele morava lá em Israel, não importa o quão distante de Jerusalém ele estivesse, ele pegava ele, a mulher dele, os filhos dele, os camelos dele, tudo que ele ia sacrificar, os bois, os passarinhos, e ele fazia uma peregrinação uma vez no ano até o templo para sacrificar. Então é uma coisa boa quando a gente congrega. É tão boa que a Bíblia diz que desse lugar, do lugar da comunhão dos irmãos, disso aqui, que nós estamos fazendo agora, é o lugar onde Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Né? Então o que acontece? O que aconteceu foi que uma seta diabólica conseguiu penetrar na nossa mente, que o lugar onde Deus ordena a bênção e a vida para sempre é o lugar onde a gente não vai. Porque se o lugar onde Deus ordena a vida
é no meio da comunhão dos irmãos, e a gente parou de vir na igreja, como é que Deus vai ordenar bênção e vida sobre a cidade? Aqui, graças a Deus, Porto Feliz foi uma cidade pioneira no tratamento de Covid. Descobri isso hoje de manhã, então eu vou fazer aqui todo o meu estudo de geografia, que a gente não está na igreja de um policial militar e de uma professora, né? Então eu não posso nem falar errado, nem dar informação falsa. Descobri que Porto Feliz foi uma cidade pioneira no tratamento de Covid, que inclusive o Ministério da Saúde do país veio aqui ver o que você estava aprontando aqui em Porto Feliz, né? Biscoito de polvilho ungido é o que estão aprontando aqui, mas deixa para lá, isso é conversa para uma outra hora. Mas existe muito poder na liberação dos irmãos. Sabe que foi numa reunião congregada desse jeito que o Espírito Santo foi mandado para a terra. Foi num culto desse assim, ó, cantando para te adorar o Rei dos Reis, foi que eu nasci o Rei Jesus, que desceu o Espírito Santo, e o negócio foi tão doido que quem estava fora achou que eles estavam bêbados. Então assim, se tem um boteco aqui na frente, o bêbado do boteco quis cruzar de lado até, de tão doido que foi o negócio. Então o diabo roubou de nós em 2020. Ele conseguiu tirar da gente. Eu não estou dizendo, você está falando isso. Não, ele tirou até de mim. Tirou de mim, tirou da Yasmin. O diabo roubou da igreja o prazer da comunhão. A gente passou a ter medo. A gente comunga no mercado, a gente comunga na lanchonete, mas a gente não comunga no lugar onde Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Então, enquanto eu ministrava o louvor e eu vi que se você estava com fome, se eu largasse, nós estávamos até agora no escuro orando em língua, né? Eu vi que você estava com vontade. Eu falei, é disso que se trata essa reunião, de uma restauração da comunhão. Por quê? Porque a Bíblia fala de ordenar e a gente acha que é a questão de mandar. Deus está lá em cima no céu, Ele vê que nós estamos todo mundo aqui juntinho, Ele fala, pode mandar bênção lá. Gabriel, entrega essa mensagem lá. Miguel, vai lá e corta a cabeça daquele capeta que está incomodando o irmão. A gente acha que é assim. É assim? Deus manda e desmanda? É. Mas eu creio que quando fala na questão de ordenar, fala na questão de pôr em ordem. Deus organiza as bênçãos que a gente recebe no meio da nossa comunhão. Como assim, Renan? Como assim? No sentido de Deus sabe se nós estamos prontos para receber determinadas coisas ou não. Tem gente que, infelizmente, ser curado não é uma bênção, ser curado é uma maldição. Tem gente que, infelizmente, prosperar financeiramente não é bênção, é maldição. Né? Tem bênçãos preparadas aqui, o Asaf, o Isaac e mais Superman, Clark Kent ali sentado no colo da mãe, que eles também não estão preparados ainda para receber. Então é no meio disso que parece uma bagunça, porque um dá glória aqui, o outro aleluia aqui, o outro está ajoelhando, o outro chora, o outro ri, o culto é uma coisa doida, né? Todo mundo vem junto aqui, parece que é uma reunião de gente doida, mas é no meio dessa bagunça que Deus organiza todas as bênçãos que Ele tem para derramar sobre nós. Então quando Deus viu você lá com a mão levantada, com o olho fechado, com a mão no coração, quando Deus olhou para você, Deus pegou todos os seus pedidos de oração, Deus pegou toda a sua trajetória de vida, e Deus está lá com um livrinho de comparação dizendo assim, isso aqui pode ser agora, isso aqui tem que ser depois, isso aqui tem que ser daqui 5 anos, isso aqui tem que ser, isso aqui de jeito nenhum, isso aqui nós temos que tirar a vontade, tem que se converter, né? E ali Ele vai colocando em ordem todas as bênçãos que Ele tem para derramar sobre nós. Vocês estão me entendendo? Então vocês pensem que nós passamos todo o ano de 2020 sem permitir que Deus organizasse as bênçãos que Ele tem para derramar sobre a nossa vida. E aí eu quero te dizer, nós não estamos cansados? Não está tudo atrapalhado? Essa semana nós trabalhamos de casa ou nós trabalhamos no emprego? Essa semana nós vamos morrer todo mundo de Covid ou o Covid está acabando?
essa semana eu trabalho de home office ou eu posso voltar a trabalhar no local de trabalho? Meu Deus, a gasolina subiu de novo, então como é que eu vou trabalhar? Se eu trabalho de carro e eu gasto, sei lá, 3, 4 litros de gasolina por dia, com a gasolina a R$7. Então vocês percebem que parece que voltar à vida cotidiana tem sido é uma bênção poder voltar. As mães que estão aí há 2 anos com as crianças presas, tudo dentro de casa, que não pode mandar para a escola porque não tem aula, estão glorificando de pé também, né? Porque se uma mãe tem 2 crianças dentro de casa, coitada dessa senhora, né? Estou falando sério, vocês têm filho? Eu não tenho filho. Mas eu imagino, você pensa, um de 6, um de 9. Eles correm tudo, eles quebram tudo, eles sujam tudo, eles brigam. Dali a pouco eles estão de... É assim lá na casa de vocês? Não é? Vocês são família também normal, né? Não é de comercial de margarina não, né? Dali a pouco todo mundo briga, dali a pouco todo mundo chora, dali a pouco todo mundo... É assim que funciona. Então nós estamos... É uma bênção poder voltar. Mas como não teve ordem, tá uma confusão junto voltar, não tá? Tá confuso esses dias que nós estamos vivendo. Por quê? Porque por 1 ano, por 8 meses, por 10 meses, nós desistimos de congregar. Eu entendo todas, eu acho que a igreja precisa sim ser exemplo de submissão legal. Eu não estou aqui pregando contra o governo, contra Bolsonaro, contra quem você escolhe o nome. Eu não estou pregando contra essa pessoa. Pode pensar em alguém, não é contra, porque eu acho que as medidas que nós tomamos ainda nos levaram todas essas vidas que se foram, então o que a gente fez às vezes não foi o suficiente, né? Mas não é disso, não é sobre isso. O que eu estou dizendo é que agora passou. Lá em Santa Catarina mesmo, como a gente mora em Itajaí, para nós que moramos em Itajaí só tem o Mevan, porque é o único lugar que a gente vai. Se você for no Mevan segunda, nós estamos lá. Se você for no Mevan terça e assim sucessivamente, nós estaremos lá. O Mevan só serve para nós, para Itajaí. Nós não fazemos outra coisa naquela cidade, a não ser ir para a igreja. Mas é litoral e é assim, é dividida com uma rua de Balneário Camboriú. Balneário Camboriú é a sensação do verão. Então, eles estão fazendo quase pressão para a pandemia acabar. Por quê? Porque se for segurado mais uma vez a temporada de verão, Balneário Camboriú fale. Então, para nós, eles estão quase forçando a gente a sair de casa. O fica em casa acabou. Agora, tome as doses da vacina, eles estão adiantando semana de dose da vacina, para o povo tomar assim, as 2 doses tudo de uma vez, para estar todo mundo liberado. Então, ao mesmo tempo que é uma bênção que a nossa vida volte ao normal, está desorganizado, né? Falta ordem nessa bênção aí. Nós não estamos dando conta de tudo, né? De leva filho, traz filho, busca filho, vai você trabalhar, limpa a casa, lava a roupa. Está difícil. Só que o que acontece? Nós já nos acostumamos a não congregar, a não estar congregados. E isso faz com que o nosso Deus ordenar essa bênção e vida para sempre torne-se muito difícil. Agora você imagina, agora você com esse entendimento, você já imaginou o que é você estar com Deus no lugar onde Deus distribui as bênçãos? É como se Deus tivesse a oportunidade daquela coisa assim, de você pode receber pelo correio, né? E aí então você recebe aí em 10 dias úteis. Ou se você pagar mais caro, você recebe aí em 5 dias úteis. Mas é como se Deus estivesse dizendo assim: vem retirar no balcão. Você não vai pagar despesa nem frete. A sua única despesa vai ser sair da sua casa e vem buscar no balcão. E aqui no balcão é mais fácil. Então vir à igreja é como se Deus estivesse fazendo um convite para você vir buscar a bênção no balcão. Por que que a gente não vem? Porque quando eu falo da igreja, eu não falo disso aqui, não é aqui. A comunidade Vida em Cristo. Até porque daqui a pouco a gente cresce, tem que sair daqui, tem que ir para um lugar maior.
né? Não é o espaço físico, mas é isso, é você estar em contato com pessoas. A gente está em contato com gente, a gente está em contato com irmãos, a gente está edificando a fé, é a gente acompanhar o crescimento das crianças, é saber se está tudo bem, quem está doente, quem sarou, é a gente orar uns pelos outros. Jesus disse que a única garantia de que Ele estaria presente, assim, Jesus falou o seguinte: vocês querem ter certeza de que eu estou no meio de vocês? Então se reúnam de 2 ou 3 no meu nome. A garantia da presença de Jesus no nosso meio é ter mais de uma pessoa. Então esse é o tamanho da importância de congregar que o nosso Deus nos trouxe. Então, para mim, essa é uma noite, e eu gostaria muito de compartilhar isso com vocês. Essa é uma noite onde Deus vai restaurar em nós a alegria de estar congregados, para facilitar o trabalho de Deus também, porque nós damos muito trabalho. E aí, se a gente ainda desorganiza ainda o trabalho de Deus, para a gente receber as coisas fica muito mais difícil. E aí, se a gente ora e não recebe, a gente desanima de orar e para de orar. Se a gente pede e não ganha, para de pedir. Se a gente bate e não abre, para de bater. Para a nossa fé esfriar, está muito fácil. E esses são dias, talvez os dias mais importantes da nossa vida, porque nós nunca passamos por nada parecido com isso. Quem é mais velho aí, a última grande coisa que aconteceu no Brasil foi o fim da ditadura militar. E isso já faz o quê? Quase 40 anos. Então assim, nós passamos uma geração inteira sem grandes acontecimentos, até o ano de 2020. 2020 foi um marco para a gente. E a maneira como nós respondermos agora, com o retorno, com o fim da guerra, a maneira como a gente vai responder depois que a guerra acaba, é a maneira que Deus vai conseguir conduzir a gente aí como igreja e como irmãos em Cristo, como pessoas, filhos de Deus, nos próximos anos. Por isso, antes que a pandemia termine, baixe-se o decreto, diga acabou, Deus reuniu vocês aqui. Deus me buscou lá de Itajaí, para fazer minha mulher andar de avião pela primeira vez, graças a Deus, mas também para dizer para você que muitas bênçãos retidas que você não tem recebido na sua vida, elas não foram entregues ainda, porque você perdeu o prazer de estar no meio dos irmãos. Porque ir para a igreja vai te matar de Covid, mas ir no mercado, ir na academia todo dia, ir na lanchonete que você gosta, às vezes, né, como é muito próximo da capital, às vezes você vai até em São Paulo passear, fazer uma comprinha no Brás, de uma roupa, né, numa 25 de março, e não vem na igreja. Você não vem no lugar onde Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Então, essa reunião, né, eu não sei nem o que, eu não abri nem a Bíblia, misericórdia. Eu não sei nem o que eu ia falar. Na verdade, não tem nada a ver com o que eu ia dizer, não tem nada a ver com o que eu estou falando agora. Mas existe um presente para aqueles que amam estar juntos com os irmãos. E um conselho que eu te dou para 2022, para você começar a treinar agora em 2021, a partir de 2022, volte a congregar de acordo com as normas sanitárias aí do seu município. Vá no grupo familiar, na célula, pequeno grupo, não sei se vocês têm aqui. Visitem os pastores, ou chama o pastor para vir tomar um café na sua casa. Ele leva um biscoito de polvilho, ele é dono da fábrica. Aliás, muito bom, diga-se de passagem. O de beterraba eu não comi ainda, né? Que também nunca tinha nem visto, mas vou provar. Eu vou sair daqui redondinho, misericórdia. Ainda bem que os anjos têm 6 asas, né? Diz a Bíblia. Para subir com o meu peso quando eu sair daqui. Misericórdia. Mas é sobre isso que eu estou falando. Nós cansamos de estar congregados e isso bagunçou toda a ordem espiritual da nossa vida.
Era para a gente ter recebido algumas coisas aí, ó, há muito tempo. Então essa reunião, né, eu vou conversar com vocês a respeito de uma palavra que Deus colocou no meu coração. Mas se você tiver que escolher entre tudo que eu disse, tudo que a gente viveu aqui, fique com o que eu te disse agora. Deus está restaurando o prazer da comunhão entre os irmãos. Por quê? Porque isso é uma coisa boa. Foi Deus que falou. Oh, quão bom e agradável. Tem versões que dizem maravilhoso, tem versões que dizem quão suave, no sentido de que suave, como se Deus relaxasse. Deus vê os irmãos congregados ali, Deus, que coisa boa, hoje está mais fácil. E aí, como o óleo que desce pela cabeça, passa pela barba de Arão, né? Como Deus vai ordenando a bênção. Primeiro esse, depois esse está chorando mais, esse está chorando menos, esse ainda não está pronto. E ali Ele vai botando em ordem todas as bênçãos que Ele tem para derramar sobre nós, sobre nossos filhos, nossos netos, sobre tatara, sabe? Porque a bênção do Senhor, ela segue até 1000 gerações. Então, se você é abençoado hoje, 1000 gerações futuras depois de você, se Cristo não resolver voltar, ainda colherão os frutos daquilo que você decidiu fazer hoje. Então decida voltar a ter o prazer de congregar, de se importar com os outros irmãos, de se importar com a vida, com a dispensa, de se importar com a saúde, com os filhos dos nossos irmãos, daqueles que estão conosco todos os domingos, sábados, todas as quartas, não sei, todo futebol. Mas não se permitam perder a comunhão. Não se permitam perder a comunhão, porque eu repito, a comunhão é o lugar onde Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Então vamos lá, vamos abrir a Bíblia, para eu não... Deixa eu ficar de olho no relógio, ainda bem que o relógio aqui é bem grande. Onde é que eu tô? Vixe, gente. Gente, essa pessoa, que esse robô, né, que toca esse fundo do YouTube é uma bênção na vida do crente, pelo amor de Deus. Eu já estou quase cantando a música aqui. Vamos abrir nossas Bíblias então em João 3. Nós encontramos João 3 na Bíblia? Na Bíblia de vocês tem João 3? Então, amém. Essa palavra foi a palavra que Deus me deu durante a pandemia, para que eu não endoidasse. Porque amanhã eu conto um pouco mais, né? Na verdade, eu estou em teste. Se eu passar hoje, o pastor Baltazar deixa eu falar de novo amanhã, né? Então eu vou contar um pouco hoje, um spoiler. Se eu passar hoje, aí eu conto amanhã. Eu não tinha casado ainda. A gente casou no auge da pandemia, em agosto. Mas eu não era casado ainda, aí a pandemia baixou. E aí todo mundo era noticiar o dia inteiro. Aí virou aquela chatice de live. Não lembro que tinha live no Instagram de todo mundo o dia inteiro. Era muito chato. Chato, mas chato mesmo. Mas o povo não parava. Vamos continuar. Live. E só se falava de Covid, não sei o quê. E eu morava sozinho.
Meus pais não são de Itajaí, eles são de Umuarama, no Paraná, que fica a mais ou menos 1.000 quilômetros, 1.100 quilômetros de Itajaí, da minha casa. Então eu não podia ter Covid, eu não podia ficar doente, eu passei 40 dias sem ver a Yasmin, só conversando por WhatsApp e Instagram, porque a minha sogra baixou o Covid, ela baixou a tenda da casa dela. Ninguém entra, ninguém sai daqui de dentro. Então foi uma coisa muito doida. E eu disse, Deus, de todos os momentos da vida que eu não posso endoidar, agora é o momento que eu não posso endoidar mesmo, porque se eu endoidar, eu estou sozinho. E Deus disse assim para mim, então pera já, vamos conversar. E aí você decide depois que nós conversarmos se você vai endoidar ou se você não vai. E essa foi a palavra que Deus me deu, João 3, que diz o seguinte: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um governante dos judeus. Esse veio de noite a Jesus e lhe disse, Rabi, mestre, nós sabemos que és mestre vindo de Deus, porque nenhum homem pode fazer estes milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele. E Jesus lhe respondeu, na verdade eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos disse a ele, como pode um homem nascer sendo ele velho? Pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu, na verdade eu te digo, se o homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não vos admire de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e tu ouves o seu som, mas não sabe de onde vem e para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Vamos lá. Vamos por partes. Nicodemos pegou uma noite, né? Porque se ele saísse de dia, possivelmente o pessoal lá ia matar ele. E foi atrás de Jesus conversar com Jesus. Ele já estava desconfiado que Jesus era o Filho de Deus, mas ele também não podia dar o braço a torcer. Então ele pegou uma noite, foi lá escondido perguntar se Jesus era o Messias. Só que tem um detalhe, né? Porque a gente sempre usa o texto de João 3,16 para evangelizar pessoas. Não, você precisa nascer de novo. Deus tem um plano na sua vida e lá. Geralmente é o que a gente usa. Termina lá no porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, né? João 3,16. Esse texto a gente usa muito para falar com aquele que não conhece ainda Jesus. Mas essa conversa foi com um governador dos judeus. Ele era fariseu, né? Alguém que estudava muito a palavra, né? Alguém que já tinha experiências com Deus, alguém que já tinha ouvido falar de Jesus. Essa foi a primeira coisa que Jesus atentou para mim, quando conversou comigo a respeito de João 3. Primeira coisa, essa palavra são para pessoas que são de dentro de casa, pessoas que já fazem parte do reino de Deus. Essa não é uma palavra para incrédulo. Então, quando Jesus diz para ele que é necessário nascer de novo, Jesus não está falando para ele dentro de um bar, dentro de um prostíbulo, dentro de uma casa de jogos. Jesus está falando para ele como se ele estivesse dentro da igreja. Jesus estava falando comigo que eu precisava nascer de novo. Mas como, Renan? Então, Jesus, quando veio na terra, ele veio inaugurar uma outra estação, uma temporada de Deus na vida, primeiramente dos judeus, que respeitavam a lei, que tinha todos aqueles dogmas, tudo aquela cultura que eles ainda seguem até hoje. Mas Cristo veio trazer uma nova leitura, uma nova proposta para aquelas pessoas. Assim como Ele está trazendo para a igreja e para os seus filhos uma nova proposta de vida depois da pandemia. Ou você vai dizer para mim que não tem aí dentro da sua bolsa ou dentro do seu carro um vidrinho de álcool e gel. O nosso jeito de viver mudou por causa dessa pandemia. Então Jesus está dizendo, se vocês querem fazer parte daquilo que eu estou fazendo agora, é necessário que você nasça de novo. Independente de tudo que você viveu até aqui, você viu milagres, testemunhou coisas, você foi em grandes ajuntamentos, em cultos que 400, 500, 600, 1000 pessoas entregaram a vida para Jesus, né?
São Paulo, né, a capital ali, o Brás, é uma região de muitas igrejas, das matrizes de muitas igrejas. A matriz da Deus é Amor, a matriz da Mundial, a matriz da Internacional da Graça. Tem uma congregação cristã enorme lá no Brás também, gigante. Então, esses ajuntamentos loucos que a gente fazia, isso não pode mais fazer. Então, o jeito da igreja cultuar a Deus mudou. Embora tudo que a gente cultua, o momento de dízimo e oferta, a comunhão com os irmãos, a oração uns pelos, todos esses princípios permanecem, mas hoje eles precisam ser feitos de um jeito diferente. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tá. Então Jesus disse para mim, literalmente, lá na minha casa, para eu não endoidar, que se eu quisesse fazer parte daquilo que Deus estava fazendo agora, era necessário que eu nascesse de novo. Primeiro, porque se eu não nascesse de novo, eu não poderia ver o reino de Deus, né? E a Bíblia é muito clara quando diz que o reino de Deus, ele não é comida e nem bebida. Ele é justiça, paz e alegria no Espírito. Então, Cristo me deu duas opções. Se eu escolhesse permanecer do jeito que eu estava, com o coração daquela maneira, eu não seria capaz de ver o reino de Deus. Ou seja, eu não conseguiria perceber que no meio dessa pandemia louca, de todo mundo morrendo, e todas essas coisas acontecendo, que Deus, Ele era justo, que Deus era um Deus de paz, e que Deus era um Deus capaz de fornecer alegria para nós, para o nosso espírito. Agora eu te faço a pergunta: quantas pessoas desenvolveram crises depressivas durante a pandemia que você conhece? Talvez esse seja até o seu estado. Ou crises de ansiedade. Não veio sobre nós uma incapacidade de perceber que Deus é justo no meio dessa pandemia? Aí você fala assim, nada a ver. Eu digo, quantas vezes você fez o comentário, olha lá, ó, vive no boteco, está vivo. Fulano era crente, pegou Covid, ó, entrou no hospital, não saiu mais. Quantas vezes a gente fez esse comentário? Isso é incapacidade da gente ver que Deus é justo. Gente, não existe um trabalho mais difícil que o trabalho de Deus. Você já imaginou? Que a gente acha que Deus tem todo o poder, né? Então, primeira coisa que a gente vai fazer chover na nossa vida é dinheiro, né? A gente já começa pelo dono do ouro e da prata. Não sejam hipócritas comigo, porque se eu fosse Deus, a primeira coisa que eu ia fazer por mim era encher minha conta de dinheiro. Mas o trabalho de Deus, ele vai muito além disso. Vocês têm noção que Deus é quem decide quem vive, quem morre, quem passa fome, quem tem fartura, quem é rico, quem é pobre, quem nasce em berço de ouro, quem nasce no meio da África, quem vai ser estuprado, abusado e quem não vai, quem vai morrer de Covid, quem vai viver de Covid. Todos esses destinos estão na mão de Deus. Agora me diz, você acha que eu ia ser besta de querer um trabalho com esse nível de responsabilidade? Deus escolher permitir muitas vezes que uma criança nasça com uma deficiência, com uma má formação. Deus é a pessoa que é responsável por todas essas decisões. Deus não consulta ninguém. Ó, anjos, vamos votar. Ele vai se dar bem ou vai se dar mal? Quantos são a favor? Quantos são... Deus não consulta ninguém. Deus não consulta nem você, tá? Quando determina aquela oração que você faz para o seu irmão se dar mal, Deus não está pensando nessa sua oração, não. Deus decide fazer. Então, se nós não escolhêssemos nascer de novo, a capacidade de perceber que Deus é a fonte da nossa alegria, mesmo no meio dessa confusão, que Deus permanecia justo com tudo o que estava acontecendo. Gente, que roubalheira em nome dessa Covid, pelo amor de Deus.
Lá em Itajaí está tendo instaurar uma CPI por causa de máscara que foram compradas e não foi dada para ninguém, não foi distribuída. Tanto que agora que a gente está na temporada lá de vacinar, cada vez que a gente vacina, eles dão 100, 200 máscaras para as pessoas, porque não tem o que fazer com as máscaras mais. Detalhe, a CPI das máscaras são por quê? Porque muitas máscaras nossas vieram da China. A mãe de toda essa confusão aí. Mas tá superfatura. Então assim, foi muita coisa injusta foi feita enquanto a gente estava trancafiado na nossa casa, na pandemia. Eles fizeram de má fé, usaram nós estarmos em casa para a gente não perceber tudo que fizeram nas nossas costas. Vixe, gente, o que vai sobrar desse Brasil depois que essa pandemia passar? Eu falo sério, esperem passar o carnaval de 2022, porque aí a gente vai dar de fato de cara com o estrago que foi feito. Porque eles estão esperando pelo carnaval só. Então o Brasil vai passar por toda a temporada de verão, vão maquiar o país para todos os gringos virem aqui fazer o que sempre fazem, e aí depois do carnaval é que a gente... Não foi depois do carnaval de 2020 que a gente começou, que a Covid apareceu no Brasil? Vocês esperem o carnaval de 2022 para a gente ver de fato o que aconteceu com esse país. Ainda mais que 2022 é ano eleitoral, então vocês se preparem em oração, vocês vêm orar junto, orem pelo país, orem pelo presidente, orem pelos governantes, abençoa essa nação, porque se tem um tempo que nós precisamos de Deus mais do que agora, eu desconheço. Nós precisamos de uma intervenção divina. Nós precisamos que Deus olhe para o Brasil e diga assim: eu vou ter que ter misericórdia desse povo, porque eles não vão conseguir sair dessa sozinho. Gente, eu digo para você, nós não vamos conseguir sair dessa sozinho. E quanto mais você investigar, mais susto você vai tomar. Não pense você que se você não pesquisar, você não vai achar, porque você vai. Né? Então a gente perdeu essa capacidade de enxergar Deus nas coisas. E isso roubou de nós a bendita da paz. Tá complicado viver, né? Tá muito chato. A gente não pode nem mais fugir para a rede social, porque você diz na rede social, vem 50 pessoas dizer que vai te matar, que é para você morrer, que era melhor você nem ter nascido. O povo tá demais, não tá? Estão cancelando as pessoas a troco de nada. Você sabe o que é isso? Isso é se recusar a nascer de novo. Por quê? Porque você tem 40 anos de igreja, o evangelho já te foi apresentado dessa maneira, Deus é o mesmo, Deus não muda. Tiago diz que não tem nem sombra de variação. Deus não muda mesmo. Tudo que Deus falou permaneceu. Só que o jeito de a gente viver... Sabe, mulher tem mais disso. Mas sabe, o evangelho é como se fosse uma batata. Todo mundo gosta de batata, não é verdade? Você conhece alguém que não gosta de batata? Não existe. Mas a batata, você pode cozinhar, você pode assar, você pode fritar, você pode fazer um purê, você pode assar na churrasqueira, você pode assar no forno, você tem 1 milhão de coisas para serem feitas com a batata. Mas você vai dizer para mim que aquilo ali não é uma batata? A batata deixou de ser batata porque você cozinhou, fritou, assou. Quando você come batata assada, o que chama? Chama batata assada, não chama? Quando você come batata frita, como é que chama? Batata frita. Esse é o evangelho. Todas as propriedades do evangelho permanecem. Mas o que Cristo está apresentando para nós é uma proposta, uma apresentação diferente da batata. Por quê? Porque o jeito que nós vivemos até hoje já não serve mais para o jeito que nós precisaremos viver depois que esse vendaval chamado pandemia passar. E aí ele chega à segunda parte da conversa, porque nosso amigo Nicodemos, ele era uma pessoa meio lerda, né? Porque se um homem velho feito perguntar para Jesus assim: é possível eu voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Lerdo, né? Olha aí para você, você cabe de novo no ventre da sua mãe?
Talvez a mãe de Nicodemos nem viva mais tivesse. Isso não é pergunta que se faça. Você cabe de novo na barriga da sua mãe? Fala a verdade para mim. Você não cabe não. E aí Jesus fala para ele assim: se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Então, da primeira vez, ele não podia nem ver. O que é mais ou menos o estado que eu estava vivendo antes dessa palavra. Eu não conseguia ver justiça, não conseguia ver paz, né? Aqui em São Paulo tem uma presença asiática muito forte. Então, assim, se vocês pesquisarem e darem uma olhada, o tanto de depredação, de coisa de quem era oriental que foi feita em São Paulo, o tanto de chinês que foi atacado na rua, ou qualquer pessoa com o olho puxado, que pode ser chinês, tailandês, japonês e vários ex aí, até um indígena, né? Tem uns indígenas que tem o olho puxado, mas quem tinha o olho puxado apanhou na rua, levou pedrada. Gente, é sério, vocês podem pesquisar isso aí. Então não foi um tempo de paz. E aí tá lá Nicodemos fazendo essas perguntas idiota para Jesus, e Jesus, na sua infinita paciência, diz para ele: nossa, você tem que nascer da água e do Espírito, né? O lindão que eu tô te falando não é literal. Não, Nicodemos, não tem como você voltar, você não cabe mais no ventre da sua mãe, inclusive sua mãe está morta, vamos botar que ela não estava mais viva. Você precisa ter um renascimento espiritual. Eu estou falando de uma coisa diferenciada. Você precisa nascer da água. E tudo que a Bíblia fala com relação à água tem um simbolismo muito da palavra de Deus, porque fala da pureza, fala de uma questão de alimento. A palavra é o nosso alimento, a palavra é pura, mas também fala do seu poder de limpeza. A água lava qualquer coisa. E também do seu poder de se adaptar. O evangelho, ele cabe em qualquer lugar. A palavra de Deus, ela cabe dentro de uma empresa, ela cabe dentro de uma escola, ela cabe dentro de um hospital, ela cabe dentro de um orfanato, ela cabe lá no meio de um prostíbulo, ela cabe no meio de uma penitenciária. O evangelho, ele pode ser anunciado em qualquer lugar. Então, quando se fala da água, se fala da palavra, porque a palavra, ela consegue entrar em qualquer lugar. Uma frestinha d'água, uma nascente d'água vira o rio Tietê, né? Uma nascente d'água vira o rio que você escolher aí, pensou aí, nasceu de uma fonte d'água, que às vezes o olho d'água verte 100 ml por minuto. Então assim, a palavra, ela tem esse poder, ela pode começar pequenininha, ela precisa de uma brecha. Dali ela se expande e faz o que Deus quer fazer. Então, se Nicodemos não experimentasse nascer de uma conexão profunda com a palavra de Deus e do Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, ele não poderia entrar, ou seja, ele não faria parte de uma vida onde você consegue reconhecer que Deus é justo, de uma vida onde você consegue reconhecer que Deus é a fonte de toda a sua alegria, e não conseguiria ter paz. Então, essa é, na verdade, a palavra que eu queria deixar com vocês nessa noite. Além de voltar a ter prazer de congregar, o Senhor tem uma proposta nova para vocês aqui em Porto Feliz, para a comunidade Vida em Cristo, para que vocês se tornem de fato o que se chama essa comunidade, para que vocês tenham a plenitude da vida de Cristo. É necessário que nesse tempo você tenha uma conexão profunda com a palavra e com o Espírito de Deus. Primeiro, para que você consiga ver que Deus não perdeu o controle das coisas, que no meio desse caos Ele permanece justo, que no meio desse caos Ele permanece bom, que no meio das dificuldades Ele permanece sendo a sua fonte de alegria. Não existe outra fonte: dinheiro, emprego, saúde, bons relacionamentos, ter os filhos mais lindos do mundo. Isso não é capaz de segurar a sua alegria se você não nascer de novo. Então, se você escolher
permanecer sem ser marcado pelo que Deus fez dentro da igreja nessa pandemia, além de todo o teu sofrimento não ter te servido de nada, você vai ser incapaz de enxergar a bondade de Deus nisso que você está fazendo, nisso que você faz, nisso que você vem. Então as coisas que você faz vão perdendo o propósito, vão perdendo o sentido. Porque se Deus não vai curar mesmo, por que eu vou cuidar da saúde? Se vai ter dificuldade de qualquer maneira, então Deus não é bom. E muita gente, talvez seja o seu caso, mas muita gente hoje tem vivido com esse coração dividido, no sentido de que eu preciso me agarrar a Deus, eu preciso estar diante do Senhor, mas eu não acredito mais tanto nessa bondade de Deus. Mas Salmo 119:7, esse eu acho que talvez seja o meu versículo favorito da Bíblia. Salmo 119:7 diz o seguinte: vou louvar-te com coração sincero, quando eu aprender as tuas justas decisões. Você só vai conseguir louvar a Deus de todo o coração quando você aceitar que o plano do Senhor é o plano correto para a sua vida. Que mesmo nesse caminho cheio de pedregulho, cheio de espinho, cheio de buraco, cheio de dificuldade, ainda é melhor permanecer. Ainda tem alegria no meio da batalha, ainda tem paz no meio da guerra, ainda tem sustento, ainda tem justiça. Deus permanece justo, e o que Ele escolheu para mim é justo, é bom. Se está ruim com Jesus, está muito pior sem Jesus. Então que nesse tempo você escolha nascer desse relacionamento profundo com a água, que é a palavra, e com o Espírito de Deus, para você voltar a ter alegria na sua fé, alegria na sua salvação. Porque de verdade o coração dos irmãos, o coração cristão da igreja tem perdido vigor, tem perdido força. Nós não temos mais prazer de fato em orar, nós não temos mais prazer em cantar, nós não temos mais prazer em vir à igreja. Então, se nos tiram a fonte de receber essas coisas, o que nós poderemos fazer no dia mau? Se a palavra que a gente anuncia tanto para os outros já não serve mais nem para nós,